Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos começar hoje uma série de estudos nesse livro, então nós vamos ficar aí um tempinho meditando no que este riquíssimo livro tem a nos ensinar sobre as coisas da vida, sobre as muitas lições que o pregador, o escritor deste livro, nos ensina. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 a 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afastiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e o vento lhe faz o seu giro perante para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra revelada ao teu servo, o escritor desse livro, para que todos aqueles que lessem posteriormente fossem edificados, exortados e transformados pela tua poderosa palavra. Senhor, fala o nosso coração nessa noite, e que a palavra pregada nessa noite, Senhor, na instrumentalidade do teu servo, seja, Senhor, e atinja o objetivo a qual o Senhor quer para cada um daqueles que estão aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ouçam a letra dessa música, uma música da qual nós chamamos secular, mas ouçam a letra dessa música para que nós possamos fazer aqui uma introdução. Diz assim o escritor dessa música: sabe esses dias em que horas dizem nada, e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora, a vida passa, e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Eu leio o jornal que é de ontem, pois para mim, tanto faz. Já tive esse problema. Sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Tédio, não tem um programa. Tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico cego e me atiro desse prédio. Meus irmãos, essa música é uma música bem conhecida, de uma banda pop rock, né, que todos conhecem, aqui no Cavalhão, que fez muito sucesso nos anos 90, e tem muito a ver com o que a gente se propôs para falar nessa noite do texto que nós lemos. O texto que nós lemos, quando lemos esse texto e não compreendemos o que o escritor está dizendo em todo o seu compêndio literário, nós achamos que esse escritor está vivendo um grande tédio. É o que dá a impressão da vida do pregador aqui, do escritor. Ele fala das vaidades da vida, ele fala que não há nada novo,
ele reclama do curso do rio, ele reclama do sol que se nasce, se põe. Parece uma pessoa entediada com a vida, parece uma pessoa que, de tanto viver uma rotina, uma monotonia, aquilo tomou conta dele e ele então já não consegue mais olhar para as belezas da vida, para as riquezas da vida e então ter ânimo para viver. Depois voltaremos mais à frente neste conflito. Meus irmãos, a maioria dos estudiosos ou dos teólogos, eles afirmam que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. Embora no livro do Eclesiastes não cite em momento algum o nome Salomão, como começa o livro de Provérbios, lembra? Provérbios de Salomão, rei de Israel. Mas embora não seja citado o nome de Salomão nesse livro, dentro do livro, dentro desse livro, nós podemos ver então várias citações em que remetem ao autor desse livro. O autor desse livro, na versão original do texto bíblico, o nome desse livro é exatamente o nome O Pregador, que é o nome Coelê, ou Coelê. Esse Coelê, o pregador, é aquele que prega perante uma assembleia. E quando a Septuaginta, que é a tradução dos 70 anciãos ou rabinos, que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, então eles mudaram o nome para Eclesiastes, justamente porque o pregador pregava diante de uma assembleia. E a assembleia no grego é eclésia, daí o nome Eclesiastes. Se tudo que os estudiosos dizem ser verdade, e a maioria concorda que sim, Salomão provavelmente escreveu esses 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E eles dizem que Cantares foi escrito na juventude. Quando nós adentrarmos no livro de Cantares, parece que é um livro de jovem, parece que é um livro de alguém que está desfrutando da sua juventude, escrevendo sobre as paixões da vida. Ele está muito vivendo um romance, ou vivendo uma grande paixão, e então diz que Salomão escreveu Cantares na sua juventude. Provérbios, segundo os estudiosos, foi escrito na maturidade. Nós acabamos de falar sobre Provérbios, e Provérbios parece realmente um livro de alguém que está na sua maturidade. São conselhos para a vida, são vários conselhos que Salomão dá ali no livro de Provérbios de alguém que está vivendo a sua maturidade. E Eclesiastes, eles entendem que Eclesiastes foi escrito já na sua velhice. A autoria do livro, tudo indica ser de Salomão, porque o livro começa justamente dizendo, diz o pregador, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, quem era filho de Davi, rei de Jerusalém? Salomão. Salomão, filho de Davi, com Batseba. E o tema central do livro de Eclesiastes, meus irmãos, gira em torno de uma palavra hebraica chamada rebel, rebel, que é a vaidade. Daqui a pouco a gente volta nela. E essa palavra, traduzida para o latim, então, a Bíblia traduzida para o latim, essa palavra rebel, ela foi para vanitatum, no latim, e no português acabou sendo traduzida de uma forma bem interessante para vaidade. E vaidade significa o quê? Na Bíblia, sopro, vapor, ou hálito, ou bolhas jogadas ao vento. Portanto, meus irmãos, o livro do Eclesiastes é um livro que trata da futilidade da vida, ou seja, alguém que olha para a vida sem os olhos de Deus. Esse é o livro de Eclesiastes. Ainda dentro desse livro, o livro de Eclesiastes, ele registra então a história, ou os registros, os pensamentos do pregador, do Coelê, do pregador. E este homem, ele meditou profundamente sobre a vida. É um homem que olhou para a vida e meditou nela profundamente, olhou para as injustiças, para as decepções e concluiu: tudo é vaidade. Quando ele olha para a vida, para o ciclo da vida, para as injustiças, para as decepções, para essa rotina da vida que parece entediante, ele diz: tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é um sopro no ar. O Eclesiastes, meus irmãos, é o livro do homem sem Deus.
É o homem que olha para uma vida e se entedia com a vida, porque ele não olha com os olhos de Deus. Esse homem, falando da vida sem Deus, ele fala então de vitórias, de derrotas, do seu pessimismo e do seu otimismo, da sua esperança e da sua desesperança. Ele parece, meus irmãos, viver nesse dualismo. Parece que ele está nesse dualismo. É justamente alguém que não está conseguindo se encontrar, alguém que olhou para a vida e viu que desperdiçou ela com tantas coisas vãs, com tanta tolice. Mas o interessante é que o livro de Eclesiastes, embora ele comece de uma forma bem pesada, de uma forma bem fúnebre, ele não termina dessa maneira. E nós vemos que este homem que escreve, ele não se esquece do seu Deus. E ele descobre então, nesse olhar, ele descobre então coisas verdadeiras e consoladoras. O pregador então aconselha os mais jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte ao pó da terra e o espírito volte a Deus, de Deus. Assim que ele termina o capítulo 12, falando dessa descoberta dele, que olhou para a vida e viu que a vida sem Deus era uma vida vã. Projetos nossos, sem a presença de Deus, sem a condução de Deus, são projetos vãos, planos que nós formulamos e que traçamos, sem a condução do Senhor, são planos vazios, são bolhas de sabão jogadas ao vento, que não tem nenhuma utilidade. No final, meus irmãos, do livro, o pregador afirma, e ele termina com uma afirmação gloriosa. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: tenha Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer juízo a todas as obras, até que as estão escondidas, que sejam boas, quer sejam ruins. Capítulo 12, versículos 13 e 14, diz o pregador. O pregador, meus irmãos, ele é alguém que está realmente à procura de um sentido para a vida. Talvez se o pregador olhasse para essa música da qual nós lemos a letra, ele diria: tem sentido, a vida é assim, a vida é um tédio, para que eu vou me levantar da cama? Nem vou tirar o meu pijama, para quê? Não faz sentido viver essa vida. Então Salomão, ele nos ajuda a entender algumas coisas bem interessantes, meus irmãos. E é impressionante como Salomão, ele é bem enfático no seu texto aqui em Eclesiastes. Vamos chamar de Salomão, porque eu acredito que sim. Mas o pregador, ele gosta muito de usar a palavra vaidade. E ele usa essa palavra por 35 a 39 vezes nesse livro. Só que ele não usa simplesmente a palavra descontextualizada. Salomão faz uso aqui de um termo gramatical que é um superlativo. O que é o superlativo? O grau superlativo indica a intensidade de uma qualidade expressa pelo adjetivo ou a circunstância expressa pelo advérbio. Sabe aquela coisa? Cântico dos cânticos. Santo, santo, santo. Você é lindo, extremamente lindo. Nossa, você está linda, extremamente linda. É um superlativo. É um recurso da gramática para você intensificar o adjetivo ou expressar, dar uma qualidade expressa ao advérbio da frase que você colocou. Salomão, então, ele percebe, meus irmãos, que a vida só tem sentido se o Senhor estiver presente nela. Por isso ele encerra o livro dessa forma da qual nós lemos, reconhecendo a necessidade da presença de Deus em nossa vida por completo. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender com esse texto do pregador, do texto de Eclesiastes, ao contrário do que nós lemos já na iniciativa desse livro e também da música a qual nós lemos, que é um pensamento popular. A vida com Deus, meus irmãos, ela não é um tédio. Essa é a proposta desse sermão dessa noite, nos mostrar que a vida com Deus não é um tédio. E para isso, então, nós vamos trilhar um caminho aqui. Nós vamos mostrar como Salomão diz que a vida sem Deus é um tédio, e então concluiremos dizendo: não, Salomão, a vida sem Deus é um tédio, exato, mas a vida com Deus, ela não é um tédio.
vida com Deus é uma vida de sucesso. Essa é a proposta do sermão nesta noite. Então, vamos analisar esse texto de Salomão com esses 11 primeiros versículos do livro. Versículos 1 a 3, meus irmãos. Salomão aqui ele vai nos dizer que a vida sem Deus é um grande vazio e ela é sem sentido. Olha o que ele diz aí. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Israel. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Meus irmãos, aqui está a fala de alguém que parece que é pessimista. Parece que alguém que está acordou assim com o pé esquerdo, como nós dizemos, eu supersticioso. Alguém que não está para boa conversa nesse dia, não. É alguém extremamente mal-humorado, dizendo assim: a vida não faz sentido, para que eu vou se levantar da minha cama para trabalhar? Que proveito tem um homem, né, de todo o seu trabalho? Você trabalha. Que sentido tem isso? Sendo que você pega todo o seu dinheiro no final do mês e gasta ele pagando conta, e não sobra nada para você se utilizar. Que sentido tem isso? Meus irmãos, Salomão está dizendo que a vida sem Deus, ela é um grande vazio, e ela não tem sentido nenhum para nós, realmente, não tem sentido. Meus irmãos, pense comigo aqui, né? É uma pergunta para você meditar, pensar. Como vive a pessoa que já experimentou muito da vida e acha que não tem mais nada para experimentar? Sabe aquela pessoa que já viveu tudo na vida? Ela já é rica, ela já se divertiu muito, já viajou para todos os lados, ela já comeu de tudo que você possa imaginar, ela não tem uma roupa que ela não tenha usado ou que ela tenha desejo de usar, ela já usufruiu de tudo dessa vida. A pergunta é: como se sente uma pessoa dessa? Como sair de uma rotina entediante? Porque acaba se tornando uma rotina entediante para essas pessoas. Pessoas que já não se sentem, não conseguem observar nada novo debaixo do sol, não conseguem olhar para a vida com um direcionamento, da qual o Senhor não é o condutor da vida delas, então elas dizem: não preciso de mais nada dessa vida. Meus irmãos, uma pessoa, o que esse texto nos ensina é que uma pessoa que não compreende a existência do Criador e a beleza da sua obra, é uma pessoa como o personagem da música da qual nós lemos na letra, que vive assim como nunca fez um programa que satisfaz ela. Ela se sente correndo por dentro. Ela é uma pessoa cuja monotonia tomou conta e vai drenando aos poucos a energia, e os grandes desafios não foram capazes de extinguir. A conclusão, meus irmãos, de uma pessoa que tem uma vida sem Deus é que nem vale a pena tirar o pijama e sair da cama, é melhor ficar deitado. Ou uma conclusão ainda pior, e fica mais séria, a reflexão do homem sem Deus: tirar-se do prédio quando não há mais solução. Meus irmãos, essa é uma realidade do mundo moderno. O homem sem Deus, ele perde a vontade de viver. Ele já não quer mais viver, porque ele não consegue mais olhar para essa vida e contemplar a beleza da vida. Sabe, eu e você, não sei se você é igual eu, mas às vezes eu estou lá na minha varanda, aí esses dias apareceu um pássaro, mais ou menos assim, você já deve saber o que é. Um pássaro, ele é todo marrom, e ele tem um rabo muito bonito, bem grande, assim, bem aberto, coisa linda. Eu fiquei olhando assim e falei assim: eu tenho glória a Deus na cozinha. Estava na cozinha, nunca tinha visto aquele pássaro, ele é grandão, todo marronzinho, e ele tem um rabo bem bonito, bem grande, parece um abanador assim. Eu fiquei olhando assim e falei: glória a Deus, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito, olha que beleza. Essa é uma pessoa, nós somos esse tipo de pessoas que vive a vida olhando para as belezas de Deus, para as coisas que Deus fez. O homem sem Deus olha para isso e diz: olha que passarinho tão bonito disso, se ele vai, amanhã ele pode ser capturado, pode morrer, alguém pode tirar uma pedra dele, ou ele pode ser mesmo capturado por um outro pássaro maior, ou um outro animal. Não tem sentido nenhum ser bonito assim, para quê? Um homem sem Deus, meus irmãos, ele não consegue ver beleza na obra que Deus fez.
ele não consegue contemplar esta vida, ele não consegue olhar as coisas com os olhos de Deus, a vida com os olhos de Deus. Meus irmãos, e quantos chegam a um estado gravíssimo, como diz a letra dessa canção no seu final, que olham, já não tem mais sentido viver, já não conseguem mais ter um amparo, e então elas vão e tiram a sua própria vida, de fato. O suicida é alguém que olhou e não viu mais beleza na vida. O suicida é alguém que já morreu por dentro há muito tempo. O suicida é alguém que diz: para que eu vou viver? Ninguém gosta de mim, ninguém me vê, eu não tenho valor nenhum, não sou notado por ninguém, só sou objeto de uso, né? Eu trabalho para enriquecer o meu patrão, né? Eu trabalho somente para pagar contas, todo mundo me usa como um objeto e me descarga, para que eu vou viver? Então a solução é tirar a vida. E note, essa é uma artimanha de Satanás, fazer com que o ser humano perca a vontade de viver. No livro de John Bunyan, o Peregrino, há um momento em que o cristão está caminhando por uma cidade celestial, e então o cristão se depara com um dos seus inimigos, com um dos obstáculos da vida, né? E ele leva o cristão, captura o cristão e o esperança, o seu companheiro, e leva para o seu castelo para castigar o cristão, para desanimá-lo da fé. Ele apanha, ele fica sem comer, e o cristão e a esperança estão trancafiados no calabouço, né? O desespero, que é o dono do castelo, está tentando trazer desespero para a vida do cristão e da esperança, para que eles sejam mimados na fé e abandonem a fé. E então chega um momento que o desespero coloca a gente na mesa e fala assim: olha, minha mulher teve uma ótima ideia. Minha mulher é tão bondosa de coração que ela teve uma ótima ideia. Ela disse para vocês: a vida de vocês não tem sentido. Então, escolham de que maneira vocês querem morrer. Colocou uma faca, um punhal, um veneno e uma flor. E ele diz: está aqui para vocês. A vida de vocês não vale nada. O Deus de vocês não ajudou em nada a vocês. Então, morram, que é o que vocês têm de melhor. E ele deixa ali as três opções ali, né? E o cristão, já cansado do sofrimento da vida, já fadigado de tanto sofrimento, de tanto padecer, já não aguentando mais aquele sofrimento do castelo do desespero, porque o cristão chegou até mesmo, cogitou em tirar a sua própria vida, quando a esperança diz: cristão, lembra do que Deus já fez na sua vida? Cristão, o Senhor não foi contigo no vale da sombra da morte? O Senhor não te ajudou quando o maligno foi para cima de você e você venceu com a espada do Espírito? Tenha fé, cristão. Desista disso. Então o cristão resolve não tirar a sua vida e permanece firme. Meus irmãos, essa história de John Bunyan, né, que é uma alegoria sobre as lutas do crente na vida, faz muito sentido quando Satanás tenta tirar a nossa alegria da vida. Quando Satanás faz com que eu e você desviamos os olhos de Deus e olhemos para as dificuldades da vida e fiquemos numa situação de reclamar de tudo. Não tem sentido a vida, vou acabar com ela. Este é o suicida. E aqueles que já abandonaram, deixaram de viver, aqueles que já não têm prazer em viver. Meus irmãos, esses três primeiros versos referem-se então a atividades não seguras e imprescindíveis da vida. Este é o resultado de uma humanidade caída, tá? Caída no pecado, de uma humanidade além de caída, que trata de viver a vida em sua própria força e independência. Essa é a condição que a queda nos deixou. Por causa do pecado, meus irmãos, as nossas inclinações são sempre para as coisas dessa vida. E então, nessa caminhada rumo à cidade celestial, nós precisamos compreender que a vida com os olhos de Deus é uma vida florida, colorida, abençoada, uma vida que tem sentido. O desafio, meus irmãos, do pregador aqui, que o pregador nos coloca no livro de Eclesiastes, o que ele propõe para nós, é pôr um fim no tédio. E como sair do tédio? Qual o melhor caminho para sair de uma vida entediante? Qual o melhor remédio para livrarmos desse tédio?
Essa é a grande pergunta que o pregador faz nesses primeiros versos. Então sabemos que a vida sem Deus é um grande vazio e uma vida sem sentido. Mas ainda o sábio nos ensina uma segunda lição aqui, versos 4 a 6, ele diz que a vida sem Deus é uma grande mesmice e uma rotina enfadonha. Olha aí, versos 4 a 6. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sol, vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna ao seu circuito. Todos os rios, sobe aqui, sobe você, tá? Então vejam só, os ventos revolvem-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Termina aí. Salomão então está, o pregador está nos ensinando que uma vida sem Deus é uma grande mesmice e enfadonha. Então, como sempre, neste livro, né, o pregador ele assume uma visão mais sombria da vida. É essa o olhar que você tem quando você lê aqui. Quem está dizendo? O sol vem, o sol vai. O vento vem, o vento vai. E volta para o mesmo lugar. Ou seja, é um círculo. Isso acontece sempre. Ele não consegue enxergar algo positivo ou algo que chame a sua atenção. Sabe, aquela pessoa que fica impressionada com, nossa, que pôr do sol maravilhoso, aí vem outro e diz, amanhã você vem esse mesmo horário e vai estar tudo isso de novo. Porque ontem estava assim. Aí você fala, nossa, que pôr do sol maravilhoso, olha, a lua está vindo perto do sol, coisa linda. Aí vem o mal-humorado e diz assim, vem amanhã nesse mesmo horário, vai acontecer de novo, porque ontem aconteceu isso. Todo dia é a mesma coisa. Não tem nada de novo. Isso acontece. O sol vem, o sol nasce, o sol se põe. O vento vem do sul, volta para o norte. Continua o seu circuito. Não tem nada de novo. É uma mesmice. Uma coisa sem graça. Uma coisa sem graça. Salomão é o tipo de cara que não poderia morar numa cidade pequena como a nossa, senão ele ia se entediar no primeiro dia já. Ele ia falar, não tem nada aqui para fazer. Para essa. Eu vou para lá, volto para o outro e termino no mesmo local. Não tem nada para fazer diferente. Mas se Salomão olhar para esse local como eu e você olha, ele vai contemplar as belezas de Deus e vai dizer, não, todo dia é um dia diferente. Todo dia o Senhor tem algo novo se revelar a nós, neste local, nesta vida que Ele nos deu. Meus irmãos, Salomão começa dizendo, geração vai, geração vem. Uma geração pode estar emergindo, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, outra geração está morrendo. Ao mesmo, nós conversávamos esse dia, não lembro se era o seu Paulo, alguém falou assim, olha, ao mesmo tempo que morrem, sei lá, 5 pessoas da cidade, está nascendo 10 no hospital lá, né? Vamos lá. Geração está indo, mas a geração está nascendo. E em breve, meus irmãos, a geração mais nova se tornará a geração mais velha. E haverá outra geração depois dessa. Salomão está falando desse ciclo. Tá? E ele diz, é sempre a mesma coisa. Até ontem, você não existia. Então era a geração dos seus pais. Seus pais eram filhos. Agora os seus pais deixaram de ser pais e alguns passaram a ser avós. Os seus filhos, que até ontem eram filhos, passaram a ser pais. E talvez alguns deles já sejam avós ou serão avós daqui a pouco tempo. Salomão está dizendo, essa é a mesmice da vida. Uns nascem, outros morrem, geração vem, geração vai, e tudo continua igual. É sempre a mesma coisa. Meus irmãos, Salomão está dizendo que o conflito de gerações parece que nunca vai mudar. Parece que isso vai se tornar, vai ficar sempre assim. Parece que essa rotina nunca vai sair, nunca vai ter uma alteração. Aos olhos da geração emergente, tá? A pessoa acima dos 30 anos, ela já é considerada uma pessoa antiquada, uma pessoa desconectada com a vida. Mas como assim são as gerações? Se nós olharmos de uma outra perspectiva, não a do pregador aqui nesse início do livro, nós vamos ver que as gerações, embora elas tenham um ciclo, elas vêm, nascem, crescem, morrem, mas as gerações são diferentes.
Irmãos, há menos de 20 anos atrás, nós não tínhamos um aparelho moderno. Aliás, nem tínhamos aparelho, acho que 20 anos atrás. Não tínhamos, certamente não tínhamos. Não tínhamos um aparelho que nós pudéssemos carregar. Nosso telefone era em casa, né? E era terrível ter aquele telefone caro em casa. Há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, nós não tínhamos aplicativos instantâneos de mensagem. Nós não tínhamos os carros super modernos. Quem é da época de 80, quando foi a festa no mundo, né, quando a televisão a cores chegou, principalmente aqui no Brasil, quando a TV a cores veio, foi uma expectativa, foi uma coisa assim, cinematográfica. Né? Você lembra? Aquela coisa da expectativa ficou lá, 11h55, 11h56, 11h57, 11h59, meia-noite, apareceu lá a televisão em cores. Foi algo novo que aconteceu naquela geração. Então Salomão está errado nessa sua perspectiva inicial. As gerações, elas podem desenvolver e mover, mas uma geração que dá lugar a outra traz coisas novas, traz coisas interessantes. A geração que se foi passa a ser uma geração desconectada, uma geração que é considerada antiquada, já não consegue acompanhar o ritmo dos jovens. Meus irmãos, por outro lado também, Salomão poderia ter observado na sua sabedoria que essa geração que passou, chamada geração mais velha, né, ficam chocadas diante das aparentes tratativas de uma geração mais nova, que vem com todos os seus arcabouços, vem com todas as suas nuances. Como diz o escritor, o filósofo Sócrates, né, Sócrates disse isso em um dos seus livros sobre a antiguidade, e diz: a criança de hoje, as crianças de hoje amam o luxo, são mal criadas, desdenham a autoridade e desrespeitam os anciãos. Isso Sócrates falando lá, né, antes do primeiro século. Gerações são diferentes. Embora o ciclo se mantenha de nascer, crescer, desenvolver e morrer, mas gerações trazem coisas novas. Nós podemos olhar por essa perspectiva. Meus irmãos, falando sobre isso aqui, o pregador ele vai usar de um particípio, né, que é do hebraico, propriamente do hebraico, para expressar melhor a sua tese. Ele dá-nos a entender que uma geração que está saindo de cenário, né, sempre está dando lugar a uma outra, que está entrando, é verdade. O homem nasce somente para ser erguido pela maré e então sai de cena. É isso que Salomão está dizendo, é isso que o pregador está dizendo. O pregador está dizendo assim: não adianta, o homem ele é mortal, ele vai fazer esse ciclo e vai permanecer algo sem sentido, algo vazio, uma mesmice olhar para a vida nesse sentido. Esse contraste que ele faz da terra, que a terra permanece para sempre, né? Os rios fazem o seu curso, desemboquem todo o mesmo local, de modo que não enche, mas eles voltam para os seus cursos. O vento vem do sul para o norte, volta para a sua fase, né? Mas ele diz que a terra permanece para sempre. E aqui ele usa um particípio de continuidade, né? Ele diz que o homem que foi feito da terra tem vida curta. É isso que Salomão está querendo dizer: tem vida curta e morre, mas o material da qual ele foi formado permanece, continua sempre. Salomão ele diz que isso é uma repetição cansativa. É como observar o sol, e o vento e o mar, é cansativo. Salomão parece que é alguém que não tem paciência nos ciclos da vida. Por quê? Porque a vida sem Deus, ela é uma grande mesmice. A vida sem Deus, ela é enfadonha. Salomão chega a dizer que tudo isso é canseira, e a tradução aqui foi muito feliz de colocar que todas as coisas são canseiras aos olhos de Salomão, versículos 8 a 11, né? Mas Salomão agora vai expressar nesses versículos 8 a 11, meus irmãos, a última parte desse texto, ele vai dizer que a vida sem Deus, além dela ser uma vida vazia, uma vida
sem sentido, né? Uma vida vazia, uma vida sem sentido, que ela também é uma vida mesmice, uma vida que vive de enfado, é uma mesmice enfadonha. Salomão agora vai dizer que a vida sem Deus é nula de esperança, é uma vida que não tem esperança. Veja os versículos 8 a 11. Todas as coisas são canseiras, tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes do sol, antes de nós. 11. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que não de vir depois delas. Veja que Salomão agora ele diz que essas coisas são coisas que a vida sem Deus faz com que ela seja nula de esperança. Primeiro ele diz no versículo 8 que todas as coisas são canseiras. E a frase canseira aqui, como eu disse, não podia ser traduzida melhor, né? Ele se refere ao fato de que todas as coisas da vida são monótonas, são fúteis. Salomão diz, cansaço, é uma monotonia que enfada a gente, que, sabe, é uma coisa fútil, que tira a nossa alegria, que tira a nossa esperança e o prazer de viver. Meus irmãos, a vida sem Deus é assim. É uma vida que não tem esperança. Para que viver uma vida dessa? Para que viver uma vida que não tem esperança? Salomão nos ajuda, ele nos faz entender, ou nos quer fazer entender aqui, que aonde quer que nós olhemos, aonde quer que os nossos olhos passem, encontra-se a mesma coisa, cansaço e enfado dessas coisas que são, ou dessas atividades infinitas. Ninguém as pode exprimir. É impossível pôr em palavras a futilidade de tudo dessa vida quando nós olhamos para ela sem os olhos de Deus. Na realidade, meus irmãos, nunca essa rotina vai produzir verdadeira satisfação aos olhos e aos ouvidos do homem que vive essa vida sem Deus. Nós vamos olhar de novo, e olhar mais uma vez, e não vamos nos satisfazer com aquilo que nós vemos. Nós não vamos contemplar as coisas dessa vida, porque os nossos olhos estão sem esperança. E uma vida sem esperança é uma vida de monotonia. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então veja, a esperança permanece, porque nós, como cristãos, como servos de Deus, como embaixadores de Cristo nessa terra, precisamos viver esta vida com esperança. Com esperança. Nós precisamos viver com esperança. Verso 9 e 10, meus irmãos, nestes versículos, o pregador amplifica o que ele disse no versículo 2 e 4, em termos de esperança. Se Deus for deixado de lado, se Deus é deixado de lado, a vida, a ser vista por mim, por você, e ela for somente analisada no prisma, debaixo do sol, das coisas rotineiras, não pode haver nada de novo, realmente. Se nós deixarmos Deus de lado e olharmos para a vida sob o prisma daquilo que acontece debaixo do sol, realmente nós não vamos conseguir enxergar nada de novo. Nada de novo. A história é um circuito fechado, trancado, que nada novo vai acontecer. Vai cair na repetição. Tem um filme muito interessante, eu não lembro o nome do filme em português, mas no inglês ele é o Dia da Marmota. E nesse filme
O que acontece? O personagem está vivendo uma história de vida, mas quando ele dorme, ele acorda de novo com a mesma história. E é sempre assim. Ele vai dormir, ele faz tudo naquele dia, ele faz, quando ele dorme, ele acorda de novo na mesma cena, com as mesmas coisas. Parece que a vida de quem vive sem uma vida sem Deus é essa vida do dia da marmota. Acorda, dorme e acorda e diz: trabalho mais uma vez, escola mais uma vez, igreja mais uma vez, tem casamento, não muda nada. Cai no rotina. Eu acho que o casamento é um exemplo bem interessante para falar de rotina também. Por que um casamento se torna rotina? Porque não se enxergou dentro do relacionamento, né? Não se olhou para o relacionamento com um prisma diferente do prisma apresentado aqui por Salomão. Olhou o casamento como algo rotineiro. Por que casamentos longevos? Os casamentos longevos, eles apresentam características, apresentam coisas novas, a ponto de você conversar e dizer assim: meu irmão, como você consegue conservar essa felicidade com 50 anos de casado? Aí ele diz: aprendi a amar essa mulher, aprendi a amar esse homem. Todo dia eu vejo algo diferente nele, todo dia eu vejo algo diferente nela. Se a gente olhar para a vida com um prisma debaixo do sol, da qual Salomão apresenta, nós vamos olhar para um grande enfadonho de fato. Não haverá esperança para nós, meus irmãos. É um circuito fechado, realmente. Não há o que fazer, e não há esforço nosso que modificará essa situação. Aqui, meus irmãos, novamente o pregador, ele salienta que isto não pode ser visto como um olhar secular. O olhar secular para nós, cristãos, é um olhar fora da igreja. Tudo que acontece fora da igreja, para nós, é um olhar secular. Se considerarmos a nossa vida sob o prisma de debaixo do sol, ou seja, o conceito do governo de Deus desde os céus não se sustentará. Se nós olharmos para essa vida com um olhar enfadonho, cansativo, rotineiro, meio da mesmice, da monotonia, do tédio, nós não vamos conseguir olhar ou viver essa vida dentro do prisma do governo e da governança e da soberania do nosso Deus, do nosso Senhor. Ninguém, meus irmãos, poderá apelar para Deus para que Ele olhe para baixo e intervenha. Como diz Isaías, no capítulo 63 do seu livro, não poderá haver redenção, visto que nenhum fator novo pode ser introduzido na vida de uma pessoa que não vive a vida com Deus. Ela vai olhar para as coisas e vai dizer: não há redenção, não há salvação. Meus irmãos, o salmista ele nos traz uma esperança no Salmo 96. Olha o que ele diz lá no Salmo 96. Ele diz algo muito interessante para nós, falando sobre ou combatendo essa mesmice da vida, ou esse olhar enfadonho, rotineiro e tedioso da vida. Olha o que ele diz aí no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O salmista diz: hoje é dia de cantar algo novo ao Senhor. Cante um cântico novo. Faça algo novo na sua vida. O reino celestial, meus irmãos, é a fonte que realmente traz o novo, traz o sentido do novo para nós, traz o sentido das coisas novas para nós. Se nós vivermos essa vida com o prisma do tédio, da monotonia, nós não vamos conseguir enxergar nada novo. Mas se nós olharmos para essa vida com o prisma do governo de Deus, com o senhorio do Senhor, nós vamos conseguir enxergar as belezas da vida, conseguiremos enxergar coisas novas e cantaremos ao Senhor um cântico novo. Verso 11, meus irmãos, o pregador diz que não há lembrança das coisas que procederam. E aqui, meus irmãos, talvez ele queira dizer que a razão do novo, do versículo 10,
e provavelmente fica melhor traduzido aqui para homens que precederam, né? O homem não é perseguido por sua incapacidade de realizar qualquer coisa digna de valor, mas também pela percepção de que até mesmo a lembrança de seus esforços será logo esquecida. Veja só, Salomão está dizendo aqui que não dá para lembrar das coisas que se passaram, já se foram, já se passaram, não há o que lembrar dela. Olha, querido, já não há lembrança das coisas que se precederam. Viver sem Deus, meus irmãos, um exemplo disso, de uma vida sem Deus que cai no esquecimento, cai no ostracismo, nós podemos muito bem lembrar que, por exemplo, se a gente perguntar aqui para as crianças, os adolescentes, uma coisa até para muitos irmãos, diga aí os 4 nomes dos componentes do Beatles. Os 4. Talvez alguns aqui saberiam o nome. Alguém sabe o que fala nisso? Alguém sabe os 4 nomes do São Paulo? Sabe. Os 4, né? Meus irmãos, a maioria, talvez o leitor fique assim, o que é Beatles, né? Talvez sabe quem é Beatles, mas não sabe quem são os componentes. Por quê? Porque um belo dia, John Lennon, na sua loucura, John Lennon chegou a dizer assim, que em certo tempo os Beatles seriam mais conhecidos do que Jesus Cristo. Seriam mais conhecidos do que Jesus Cristo. Passou-se o tempo. O próprio John Lennon foi assassinado por um fã nos anos 80. E a banda acabou. George Harrison foi para sua carreira solo. Paul McCartney também. Ringo Starr também para sua carreira solo. E hoje, se o Ringo Starr passar em algumas ruas, ninguém sabe que ele é um Beatle. Talvez o Paul McCartney, que é o mais conhecido, mas o Ringo Starr, né? Ninguém sabe quem é. George Harrison. Teve um que já morreu aí, tá? O George Harrison. Se eu não matei ele, não é ele, tá? Mas um deles já morreu também. Então percebe, os Beatles caíram no esquecimento também. Somente quem é fã mesmo de carteirinha e acompanha toda a trajetória da banda, lembra-se. Salomão disse, já não há lembrança das coisas que se passaram. Já não há lembrança das coisas que passaram. Talvez poucas pessoas saibam escalar a seleção campeã do mundo de 1994, a seleção do Brasil, a seleção de 2002. Talvez poucas pessoas saibam escalar os 11 jogadores. Talvez nós nem lembremos mais de quem foi o primeiro presidente da República, né? Já nos tempos de democracia, ou quem foi o último presidente do sistema do governo militar, ou quem foi o primeiro presidente do Brasil. Percebam, o Senhor não está dizendo, essas coisas caem no esquecimento. Não tem sentido a vida. Aquilo que era tão belo, aquilo que era tão importante, aquilo que fazia tanta fama, aquilo que fazia com que 100 mil pessoas no estádio de futebol gritassem, celebrassem, já não são mais. Salomão diz: a vida é igual, tudo parece uma mesma rotina. Qual o progresso disso? Qual o lucro? Qual o lucro disso? Salomão diz: já caiu no esquecimento dessas coisas. Já não há memória dos que vão vir depois deles. Meus irmãos, olhando para esses 11 versos, parece que a nossa música inicial faz sentido. Parece que faz sentido. A vida sem Deus é um grande tédio que pode nos levar a sério e nos fazer atirar do prédio figurado. Qual o prédio figurado? Não há Deus. Não quero mais servir a Deus, porque é uma grande rotina. Que sentido tem eu ir todo dia para a igreja, ouvir o sermão, participar da escola bíblica, orar, vir no estudo bíblico, participar das programações? Não tem tudo isso. Isso é uma rotina que não faz sentido, então vou me atirar desse prédio, vou acabar com isso. Meus irmãos, Salomão tinha sabedoria dada por Deus, foi isso que ele pediu quando ele foi assumir o reinado. O resultado esperado da sabedoria desse homem era que
ele fosse bem sucedido, era um sucesso. O sucesso, por sua vez, meus irmãos, deveria trazer o quê? Felicidade. Mas Salomão concluiu na sua sabedoria que não havia garantias, apenas múltiplas falhas. E isso aflige qualquer pessoa que deposita a sua esperança apenas nas realizações humanas. O que Salomão está nos ensinando nesses 11 versículos? Que para as pessoas que vivem essa vida sem os óculos de Deus, felicidade está ligada a sucesso, a prazer, a contentamento com as coisas da vida. Essa é a perspectiva de um homem que vive a vida sem Deus. Mas, irmãos, concluindo, apesar de tudo que nós vemos aqui, apesar dessa vida rotineira, monótona, sem graça, entediante, vazia, como bolha de sabão, que sopra e ela tem alguns instantes depois desaparece, apesar disso tudo, meus irmãos, a vida é a alegria de Deus e deve ser cultivada por nós, seus servos, com alegria, acima de todas as crises e de todas as provações que nós tivermos. O homem, o ser humano, ficou sem Deus no mundo, sem Deus. O homem só está sem Deus porque o homem abandonou a Deus na sua história. Mas, meus irmãos, ele tem uma vida, nós temos uma vida e devemos viver essa vida apesar de todas as coisas e de todas as dificuldades e de todas essas aparentes mesmices. E devemos viver essa vida apesar de tudo com moderação, mas com alegria e temor do Senhor. O pregador, irmãos, ele olha para o mundo natural e não consegue reconhecer nesse mundo natural qualquer tipo de progresso. Mas louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, o próprio escritor vai dizer assim: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Glória a Deus. Glória a Deus que o livro de Eclesiastes não termina nesses 11 versículos. Ele prossegue, mostrando a nós que a vida com Deus é uma vida de felicidade. É uma vida que, ainda que enfrente dificuldades, enfrente as crises dessa vida, nós somos felizes. Porque nós podemos olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para a criação com uma outra perspectiva, não com a perspectiva monótona, entediante e enfadonha do pregador nesse texto inicial, mas nós podemos olhar com os olhos do salmista, com o prisma do salmista que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Este é o olhar de quem está olhando e admirando a criação e dizendo: Deus está pregando. Ao sol está nascendo, é Deus pregando, é a natureza pregando para todos os homens, dizendo: saiam da rotina, saiam do prédio, lavem esse rosto, coloquem uma boa roupa, tomem uma bela xícara de café e contemplem a vida que Deus está lhes dando. É o sol se pondo e o sol pregando e dizendo assim: ei, humanos, ei, homens, saiam desse tédio, se alimentem, melhorem a sua face, porque eu estou dizendo para vocês: Deus lhes deu mais um dia de vida. É a natureza, meus irmãos, é a criação pregando todos os dias para nós. Podemos olhar com esses olhos. E para provar o seu argumento, meus irmãos, o pregador ele olha para o mesmo e velho sol e diz que, como um noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. O mesmo sol, que até então era enfadonho, agora ele diz que este sol, ele tem algo positivo. Ou com o olhar do salmista de novo no Salmo 113, quando o salmista, olhando para o sol, ele não se importa se o sol parece fazer qualquer progresso ou não, se testifica a alegria, ele testifica, na verdade, a alegria do seu Criador. Por isso o salmista diz:
do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, talvez hoje nós tenhamos dificuldades de olhar para a vida e vivê-la no prisma de Deus. Mas, meus irmãos, algum dia, neste dia está próximo, Deus fará novos céus e uma nova terra. Infelizmente, nem todos creem nisso, é claro. Na verdade, a Bíblia diz, a Bíblia afirma, que algumas pessoas negam o juízo vindouro de Deus e a salvação final porque acreditam que todas as coisas vão permanecer como desde o princípio. Pedro diz isso na sua segunda carta, no capítulo 3. O que essas pessoas estão dizendo, meus irmãos, se parece muito com o que o pregador está dizendo aqui no Eclesiastes. Não há novo, nada novo debaixo do sol. Mas a Bíblia promete, as Escrituras nos prometem, nos dão esperança, que quando este mundo velho for cansativo, for destruído, Deus fará novos céus e nova terra. E essa promessa, meus irmãos, nos dá esperança, enche de esperança o povo de Deus e nos capacita a perseverar, mesmo quando nós estivermos cansados, mesmo quando nós estivermos abatidos, não entediados, mas abatidos. As frustrações da vida, meus irmãos, não permanecerão para sempre. Viveremos na esperança, ou vivemos na esperança de um dia melhor. Meus irmãos, podemos escolher viver a vida dentro do prisma da música técnica. Talvez você, ou talvez alguém seja adepto disso, viver dentro da prisma do autor da música técnica e afirmarmos que a vida chegou num limite tão entedioso que vale a pena se atirar do prédio. Ou nós podemos viver a vida no prisma das Escrituras, conforme escreveu Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 31. Quer mais? Quer ver mais? Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós podemos até contemporaneizar esse versículo. Quer casamos? Quer brincamos? Quer nos divirtamos? Quer virmos para a igreja? Ou saímos para um parque nos divertir? Ou voltemos para a nossa casa assistir um belo filme? Façamos tudo para a glória de Deus. A vida com Deus, meus irmãos, é alegria e esperança. Fiquemos com a palavra, com as palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus a Paulo, que lembra que a vida com Deus, ela não é um tédio. Se trabalharmos, meus irmãos, ou se trabalhamos e lutamos, é porque nós temos depositado nossa confiança e nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Eu quero terminar, meus irmãos, lendo com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 10. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo nos alegra com uma bela mensagem que nós compreendemos desse sermão com esta fala de Paulo. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Meus irmãos, o Senhor, o nosso Senhor, o Deus da vida, o Deus da alegria, da esperança, da consolação, nos ajude a viver o hoje melhor do que o ontem, e o amanhã melhor do que o hoje. Se eu e você vivermos esses dias e vivermos a nossa vida com os olhos de Deus, contemplando a sua beleza
e esperando a bendita salvação para as nossas vidas. Vamos orar?